Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E o tema de hoje é assistimos Black Mirror Bandersnatch. Ou não. Ou sim, ou talvez. Decepção muito legal. A gente não ia gravar mais vídeo nenhum esse ano. Verdade. Na verdade, nós tínhamos que estar fazendo as nossas malas, porque segunda-feira a gente está embarcando e todo mundo começou a falar, começaram a surgir umas propagandas, a gente falou assim, não, vamos assistir. Então essa semana saiu, né, o evento, né, o episódio, o filme, sei lá como você queira chamar, especial do Black Mirror, chamado Bandersnatch. Que o grande atrativo dele é justamente o fato dele ser interativo. Então você poderia escolher para onde a história seguiria. Eles vendem, não fala poderia, eles vendem a ideia, né, de que é um filme interativo, onde você vai poder escolher as ações do personagem em determinados momentos. E que isso mudaria completamente a trama, mudaria o destino das coisas, enfim. É interativo? É. Porque você participa. E aí, assim, vamos contar um pouco rapidamente da história, né? É um garoto que está querendo criar um jogo de videogame, isso lá na década de 80 para variar. E dentro desse jogo você tem várias escolhas, porque ele é baseado num livro, que é um tipo de livro muito famoso na década de 80, que você começava a ler e aí tinha assim, se você acha que fulano deve responder que sim, siga para a página 60. Se você acha que o personagem deve responder que não, vá para a página 40. Eu adorava, inclusive, livros assim. E aí ele tenta reproduzir isso num jogo de videogame. Mas isso sim, no tempo do tipo do gráfico do Atari, tá? Pensa nisso. E aí essa é a metalinguagem do filme, né? Porque dentro dessa brincadeira do garoto que escolhe como construir esse jogo, é você que teoricamente está escolhendo que rumos a história vai tomar. E ele já é um cara perturbado, né? Ele é alguém que sofreu um trauma, ele carrega um peso com relação ao que ele viveu na infância, da morte da mãe, e isso vai de alguma forma impactar nas decisões, nas escolhas, até mesmo com relação ao livro que ele escolheu fazer o jogo. E tudo isso é embrulhado num pacote de, você escolhe. E aí uma das coisas que me frustrou muito, quando da primeira vez que quando começou a escolher, eu pensei, que legal, aí aparece embaixo uma faixa e as alternativas, e você com seu controle remoto você escolhe as duas alternativas. Primeiro, isso é muito maneiro. Isso é muito legal. E isso, na verdade, é o grande diferencial ponto forte do filme. É o que é maneiro. Mas só que você pensar em fazer um filme assim, putz, imagina o roteiro, imagina as possibilidades, imagina o tamanho disso, né? Imagina o coitado do cara que vai editar isso. Eu fico pensando, né? Um beijo pro editor do filme que fez um trabalho danado. E aí você escolhe. Só que uma das coisas que a gente percebeu é que a gente faz uma escolha, depois ele te força a ir para a escolha que ele quer. Então, se você fez uma escolha que o filme acha que é errado, que vai dar... Algumas escolhas dão em paredes, praticamente, né? Pra gente não dar muito spoiler. Dá uma parede sem saída e ele então te fala, volta. Aí você volta e faz a escolha que ele quer. Então, isso não é escolha. E ele faz isso em vários momentos. Então, em vários momentos existe uma escolha certa. Não existe, na verdade, universos paralelos, realidades paralelas. Parece que não tem nenhum filme paralelo. É simplesmente a volta. E em vários momentos a gente foi lá e fez a escolha de volta, fez a outra e viu que, na verdade, as coisas voltam para o mesmo caminho. É como se ele vendesse uma história que até fala, um dos personagens fala sobre isso, é que não existe destino. Quer dizer, que existe destino, que não existe escolha, que o livre-arbítrio é limitado, e que nós estamos sempre tendo alguém escolhendo por nós. Então, até mesmo o fato da gente escolher, na verdade, quem está escolhendo é a Netflix. Sacou? Quem está escolhendo tudo é a Netflix. Te vendendo a ideia do livre-arbítrio, mas isso não é real. Eu até entendo que isso tem a ver até com um dos questionamentos que é feito durante o próprio filme, né? De até onde você é livre para fazer as suas escolhas. Eu até entendo isso. Mas é frustrante. Eu até acredito que a frustração seja
possa ser um desejo deles também, causar essa frustração em quem assiste, para tentar viver na pele. Mas isso é uma realidade do Black Mirror. Eu já assisti, acho que são 2 ou 3 temporadas, eu assisti a primeira inteira. E esse sentimento de frustração, 2 ou 4, na verdade. de frustração assim, e de mal-estar é uma constância. As outras temporadas eu assisti alguns episódios, não assisti inteira não. Exatamente por isso, porque muitos episódios te vendem uma ideia, te vendem uma coisa que na verdade não se realiza. Então pra mim, Black Mirror é uma grande frustração, porque ele não vai tão longe quanto ele pretende, ou poderia ir, ou ele vende que vai, e os questionamentos acabam pra mim sendo muito rasos, sabe? Fica assim muito no superficial e não vai lá onde de repente ele deveria ir. Pra mim, então eu não sou uma fã do Black Mirror. Eu gosto, eu assisto, mas não sou fã da série, entendeu? Assim, os atores estão bem. Sim, A gente não pode reclamar da atuação, todo mundo entrega direitinho o seu personagem, você acredita em todos aqueles personagens, né? Eles fazem sentido dentro da lógica. Mas se você pensar que eles devem ter gravado isso várias vezes, as alternativas... Naturalmente já se grava. Os próprios erros e tudo mais, né? Naturalmente já se grava. Agora imagina você ter que gravar mais ainda, porque teoricamente tem uma série de escolhas. Na verdade, é um outro caminho. As escolhas são vários caminhos que te levam para o mesmo lugar. Só teve uma escolha, na verdade, que aí eu não vou dizer qual, que o final realmente muda. Né? Todas as outras... Inclusive, a gente assistiu 2 finais. Não, a gente assistiu mais. A gente assistiu uns 2 ou 3 finais. E que no fundo, assim... Mas se você perceber, no fundo, só um é o final que a Netflix queria mesmo. Sim, sem dúvida. Porque só um aparece os créditos depois. Que é o final. Eu não sei se foi uma coincidência do tipo assim, vocês já viram todos os finais possíveis, então tá aqui os Porque créditos. os outros ele fala assim, vai lá para outro lugar, vai fazer outra coisa, voltaria. E aí você acaba voltando e você tem outro final alternativo. E que assim, pra mim, os finais alternativos são o mesmo lugar. Lugar comum. Que eu acho que às vezes os episódios do Black Mirror são lugar comum. Existe uma filosofia, existe um questionamento, uma reflexão que os episódios do Black Mirror fazem? Existe. Mas a grande pergunta é, e daí? Você questiona, e daí? É igual aquele episódio que você fica sabendo que no futuro as pessoas se pontuam, né? Então as pessoas são colocadas na sua sociedade numa estratificação social de acordo com a sua pontuação dentro da internet. Então quem tem mais likes, né? Mais pontuação é uma pessoa melhor na sociedade, melhor que os outros. Tá, questionou, e aí isso mudou alguma coisa? Não, todo mundo continua dando like, todo mundo continua se medindo por seguidores nas redes sociais e vida que segue. Eu não acompanho, eu não vejo Black Mirror sobre isso. Mas há uma vontade deles em trazer uma resposta desse questionamento, uma reflexão maior? Ou é questionamento por questionamento? Eu acho que é um objetivo de questionar o futuro. Que futuro nós estamos construindo? Todos os filmes deles te levam a refletir para onde que a gente está indo. Para pensar onde você está indo. Olha só a consequência que isso aqui vai dar. Muito daquilo pra mim é uma coisa que eu já havia refletido sozinha. Então, por isso que às vezes o Black Mirror pra mim não é uma coisa assim, uau, eu nunca tinha pensado nisso. Eu já tinha pensado em muitas daquelas coisas ali. Talvez eu não tivesse idealizado aquele episódio, mas a rácio do episódio, o pensamento, eu já tinha tido. Hein? Tu tá hoje gastando, hein? Tu tá gastando hoje. Ou seja, o fio condutor, o raciocínio por baixo daquele episódio, eu já tinha pensado, eu e muitas pessoas. Assim, pra mim foi frustrante. De repente era esse o objetivo deles, causar essa frustração. Pode ser. Pode ser que se esse foi realmente o objetivo, parabéns, vocês conseguiram. O roteiro. Você não pode querer exigir muito de um roteiro cuja premissa é você poder fazer escolhas. Né? Eu acho que é o contrário. Você tem que ter um tremendo de um roteiro para permitir que ele seja interessante, independente das escolhas. Beleza, mas mesmo com as escolhas, você não vai ter reviravoltas. Você não tem reviravolta assim. Tem que ter, exatamente. Uma escolha pode ser uma reviravolta totalmente diferente da outra, te levar para lá. É isso que eu acho que falta. Não tem. Pois é. É isso que falta. Porque assim, uma mudança, uma escolha errada, uma escolha diferente, tinha que te levar para um redemoinho de loucura, sei lá, assim, caraca!
Um momento só acontece isso. Só um momento é redemoinho de loucura. Você fica assim, caraca, loucura. Que é um maneiro. dos pontos altos, inclusive. Que maneiro. É um dos pontos altos. Entendeu? Que é maneiro. E que não era uma coisa que eles queriam que você escolhesse. Depois fica na cara que eles... Assim também, querer que eles escolhessem é muito Porque forte. ele acabava ali. Sim, mas eles criaram, então eles sabiam que era possível. Não é assim o desfecho pra continuar a história. Sim, não é. A história, mas também assim. Você tem que pensar também quando você vai escolher, tipo assim, eu vou escolher por mim ou pra história continuar? É. Eu vou escolher pro personagem ou a minha vontade? Então esse ponto é até interessante, você brincar dessa ideia, né? Como proposta, e aí era isso que eu ia falar, assim, como proposta eu acho que é bacana, eu achei válido. Assim, como marco histórico, vamos colocar assim, né? Pra gente lembrar daqui a 10 anos. 10 primeiro anos filme atrás, interativo que o você primeiro escolhia. filme que você escolheu. Valeu. Tá? Eu acho que é isso mesmo, não tem muito como fugir disso. Porque o questionamento sobre o livre-arbítrio é um questionamento, gente, muito antigo do início da filosofia. Sim. Que é esse questionamento que ainda hoje nós nos fazemos, né? Isso é uma coisa que eu, criança, me perguntava. Será que eu sou eu, Ana Cláudia, ou eu sou o personagem? Será que existe alguém me controlando? Eu sou um boneco? Ou será que eu tô sonhando? Eu tô num filme? Ou eu tô sonhando? Será que essa... Mas eu pensava muito menos em sonhando. Eu pensava muito mais assim... Existe alguém que está determinando alguma coisa na minha vida, as coisas que eu não podia escolher. Tem muita coisa que a gente pode escolher. Alguém escolheu isso pra mim e existe alguém, então, me manipulando por trás sem eu saber. Será que eu tenho uma existência real ou eu sou um personagem dentro de uma história? Eu pensava muito isso. Aí eu ficava meio na dúvida se eu era uma peça, se eu era um filme, se eu era um livro. O que eu era, mas eu tinha quase que uma certeza durante muito tempo. Uma figurinha. Putz, deixa eu ter um negócio. Que eu era uma pessoa não real. E que isso também é um questionamento filosófico, né? A que ponto nós somos reais? Né? Eu sou real, você aí é real. Então, esses são os questionamentos que a filosofia traz. Sim, vale a pena assistir? Não sei. Depende de você. Como filme? Como novidade, sim. Como novidade, vai lá, assiste, porque provavelmente nas próximas semanas Vamos falar muito disso. vão falar sobre isso. Se não falar, a Netflix vai ficar muito frustrada. Porque Bird Box estourou, né? E, por sinal, a gente lançou essa semana um vídeo sobre Bird Box. Mas é isso, assim, vai assistir sem compromisso, sabe? Porque... sei lá. De qualquer forma, depois que você assistir, se você já assistiu, comenta aqui pra gente a sua impressão, o que você achou. Se escreve você nos curtiu ou comentários não. quais finais. Tá, escreve no comentário, não escreve lá no Facebook, não. Escreve aqui. Tá? Tem muita gente escrevendo às vezes comentários lá no Facebook, mas escreve aqui nos comentários. Discute com a gente o que você achou A gente tem tentado das responder todo mundo, alternativas, né? É isso aí. A gente espera que o áudio tenha ficado bom dessa vez. Se não ficar, a gente vai tentar mexer de novo na edição, porque no último ficou mais ou menos, né? E aí escreve aqui nos comentários os finais que apareceram pra vocês. De repente a gente vê qual que apareceu mais de acordo com as escolhas das pessoas, né? Agora, antes de fazer isso tudo, não esquece de curtir o vídeo, de clicar no sininho, de se inscrever no canal e contar pros seus amigos. Ou não. Quem sabe. Ou sim. Conta lá, tá? Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.